Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Meus amigos acreditem no Carioca quando diz que essa história começa bem, mas melhora drasticamente depois disso. Com 15 minutos de leitura, a cena no campo já é uma obra-prima. Tipo, muito foda. Também tem algumas das criaturas mais parrudas, como essa comandante fada e essa mamãe musculosa. Mas só estou dizendo isso porque não é um manhua comum onde o protagonista é invencível no terceiro capítulo. Veja bem, esse garoto empunha uma espada desde pequeno, tendo aprendido esgrima com um mercenário aposentado de sua vila. O rapaz disse que Ingrid tinha um talento incrível. Se ele era tão bom tão jovem, poderia se tornar um cavaleiro. Com isso, seu sonho começou. O sonho de se tornar um cavaleiro capaz de terminar uma guerra sozinho. Ele deixou a aldeia com esse sonho em mente, mas, avançando rapidamente para um bar, alguns caras estavam rindo, dizendo que o novato era hilário. Como alguém pode ter tanto medo e ao mesmo tempo sonhar em se tornar um cavaleiro? Foi naquele dia que o garoto descobriu que seu talento era apenas mediano. Mas ele não é do tipo que desiste fácil. O tempo passa e ele acredita que, com esforço e treinamento, um dia superará tudo. Ele apunhala outra criatura e ganha mais experiência em batalha. Ele estava prestes a se tornar o chamado Cavaleiro Final, mas com um único golpe, alguém fez sua espada voar. A ponta atingiu sua barriga e, com isso, seus sonhos se despedaçaram, pois aquele jovem tinha apenas 12 anos e estava começando a aprender esgrima, mas já conseguia vencê-lo com facilidade, pois possuía um talento natural incrível. Foi então que ele entendeu que todo o seu esforço havia sido em vão. Desesperado, ele caiu, perguntando-se se realmente não havia saída. Mas esse cara tem uma mentalidade forte. Então, no dia seguinte, ele estava de volta ao treino, passando mais algumas horas lá. Esse cara é o Rock Lee. Se o Rock Lee usasse espadas, golpeando a árvore milhares e milhares de vezes por dia até o ferro vibrar sozinho, o sol nasceria. Ele pegaria sua espada novamente e voltaria a treinar. Se não pudesse ser o mais forte de todos, seria o mais experiente. E agora, 3 anos depois, ele é o comandante de um esquadrão mediano. Após uma vida inteira de dedicação, é até aqui que ele conseguiu chegar. Ele pede a um de seus amigos para treinar com ele porque sabe que uma grande batalha está por vir. Estamos falando de milhares de espadas e seu grupo é um dos mais fracos. Avançando para o meio da batalha, vemos os soldados furiosos, gritando e se desentendendo. Enquanto o protagonista finaliza um cara no chão, outro aparece para perfurar seu rosto. Ele olha para o lado e desvia habilmente. Outro tenta atingi-lo por trás, mas ele bloqueia com um escudo. Então ele olha para o lado e vê um de seus companheiros gritando. Ele sabe que o cara estava prestes a morrer atingido por uma flecha vinda do céu, então se coloca na frente dele e a bloqueia. Seu amigo ainda está surpreso quando outro surge por trás para apunhalá-lo, mas o protagonista o empurra para o lado e corta a cabeça do sujeito. Com isso, ele ouve o grito que estava esperando. Um corpo cai no chão e o cara brande sua espada. Esse é o desgraçado que ele precisa matar. Eles ficam frente a frente e nosso rapaz jura que desta vez vai matar aquele cara e sobreviver. Em um flashback, ele se lembra de um de seus companheiros de equipe dizendo que, se quisesse sobreviver, precisava manter os olhos abertos mesmo quando a arma já estivesse encostada em seu pescoço. Como uma fera, ele não deveria saber o que é a morte, então não deveria temê-la até o último segundo. O inimigo à sua frente avança com a espada, e o protagonista vê a morte se aproximando. Ele não deveria temer isso, pois a morte o torna mais forte, então ele habilmente se esquiva. Pela primeira vez, ele tem uma chance contra esse sujeito, então se vira para um contra-ataque, mas o homem empunha a espada de forma inusitada e a crava profundamente em sua garganta. O sangue jorra e seu corpo cai no chão. No segundo seguinte, um barco passa por ele. A morte lhe diz que ele deve desistir, aceitar sua fraqueza com serenidade e ir até o barco, mas ele sorri, dizendo que esse dia nunca chegará. Então, com isso, seu ciclo recomeça, porque, veja bem, aquela luta contra aquele cara não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Na verdade, foi a 20ª vez que ele morreu naquele campo de batalha. Mesmo sendo o mais fraco, ele é o único que jamais aceitaria a morte. Quando morreu pela primeira vez e acordou, pensou que fosse apenas um déjà vu, que estivesse sonhando que morreria no campo de batalha. Então, ele entrou na mesma guerra novamente e morreu de novo. Na segunda, terceira e quarta vez, todos os dias começavam com o mesmo cara batendo panelas,
e a sensação da espada do inimigo perfurando seu corpo nunca desaparecia. O dia se repetia. Ele tinha que continuar enfrentando o mesmo cara, e depois da 12ª morte, ele se levanta e diz ao amigo que há insetos em suas botas. O protagonista diz que o desafiará novamente. A história retorna à batalha. E agora ele já está em sua 33ª vida. Ele desvia do golpe mais uma vez, e quando o soldado se vira para continuar atacando, Encrid tenta se esquivar, mas ainda é muito lento e tem a garganta cortada. Ele cai de joelhos. Ao cair, um colar escorrega de seu pescoço. Encrid se lembra de que, durante seus dias como mercenário, derrotou muitos monstros. Certo dia, uma pequena aldeia pediu sua ajuda, e ele aceitou, pois proteger os fracos era o dever de um cavaleiro. Depois, os anciãos da aldeia disseram que eram pobres e lhe ofereceram algo. Acabou sendo um amuleto. Por ter arriscado a vida, parecia uma piada, mas o ancião afirmava que o amuleto poderia realizar um desejo desesperado. Encrid começa a se perguntar se esse amuleto é um motivo de estar preso repetindo o mesmo dia. O soldado que o esfaqueou diz que ele deve estar sofrendo e lhe oferece uma morte misericordiosa. Encrid pensa, piedade, uma ova. É óbvio que o homem está gostando de matá-lo. Então ele acaba com Encrid. As panelas e frigideiras tilintam novamente. Dessa vez, ele conta para Ren que ele mesmo colocou o inseto na bota. Ren pergunta se ele enlouqueceu a essa hora da manhã. O protagonista manda ele parar de gritar e sair. Ele quer conhecer o coração da besta. Ren brande seu machado e Encrid mantém os olhos fixos nele, desviando do golpe. Ren é surpreendido, perguntando-se como o protagonista parou de se assustar de repente. Encrid diz que treinou. Ren não acredita, dizendo que ninguém muda tão rápido e que não há como outra pessoa ter ensinado a técnica à sua família. Encrid responde que aprendeu por acaso. Então ele pega algumas armas e pede para lutar. Ren olha para ele, sorri e diz que parece bom. Ele ataca e Encrid se esquiva. Depois de um tempo, Ren pergunta por quanto tempo ele pretende continuar se esquivando. Mesmo avançando, ele desvia de outro golpe. Ele diz que o único estilo de espada que conhece é a técnica mercenária de Volon, aquela que as pessoas chamam de truque barato. Encrid começa a perder o equilíbrio e Ren salta para frente. O protagonista se recupera a tempo e se prepara para o salto. Ren percebe isso e, assim como o soldado, Encrid sempre luta. Encrid avança com a espada em direção a Ren, mas Ren a derruba de suas mãos com um golpe. A espada desliza pelo chão e ele diz, mesmo que seja só por um instante, que copiou o golpe daquele desgraçado. Encrid diz que seu corpo já se lembra disso. Ren diz que aquele golpe deveria tê-lo feito sangrar. De tudo que o protagonista mostrou até agora, aquela facada foi realmente muito boa. Ren até começa a dar dicas para ele aprimorar sua técnica. Ele avisa que, se Encrid continuar duvidando de si mesmo, nada de bom virá disso. Em vez disso, ele precisa se concentrar no próximo movimento, não em seu próprio medo. É assim que ele mantém a espada firme, mesmo que explique isso de um jeito meio grosseiro. O protagonista olha para ele e diz que aquela explicação confusa ainda fazia todo sentido. A diferença entre o golpe dele e o do soldado era a confiança. Encrid não confiava na própria espada, e o soldado mata novamente. Mais uma vez, ele fala de misericórdia e crava a espada nele. Depois, volta a treinar com Ren, que mais uma vez arremessa sua espada para longe. O soldado mata Encrid novamente e volta imediatamente a treinar com Ren. Ele diz que continuará repetindo esse ciclo cruel, um passo de cada vez, mesmo que esses passos sejam minúsculos. Ele morre mais uma vez, e agora, está em sua 111ª vida, mas ainda não é o suficiente. Então, a cena avança para a 123ª vida dele, onde a espada está novamente em sua garganta. Na rodada seguinte, Encrid grita enquanto ataca Ren, e desta vez ele realmente força o machado de Ren para trás com a mesma estocada que o matava repetidamente. Ren o encara e pergunta se ele está louco. A mão de Encrid começa a sangrar, e Ren aponta que está jorrando sangue. Ele pergunta por que o protagonista está rindo como um lunático, mas o protagonista está radiante. Ele finalmente dominou a estocada. Agora está de volta ao campo de batalha, enfrentando o inimigo que mais odeia. Encrid ataca o soldado, e agora que aprendeu o golpe, sua lâmina raspa o capacete do homem. O soldado também ataca, e sua lâmina ainda penetra na garganta de Encrid. Ele diz que sua primeira tentativa de estocada falhou, mas se recusou a piscar ou afrouxar o aperto. Ele cai no chão com a espada ainda na mão. O soldado coloca um pé sobre o peito dele e sorri, dizendo que ele parece estar sofrendo muito. Então, repete a mesma frase sobre ter misericórdia. Encrid diz a ele que amanhã ele o matará. O soldado ri, dizendo que os mortos não têm amanhã, e acaba com ele. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal?
Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Um inseto sai rastejando do sapato de Ren, mas Entrido esmaga. Ele diz que viu o avião entrar voando. Ren agradece, e o protagonista diz que, se ele está realmente grato, pode assumir a guarda. Ren se pergunta por que ele está dando ordens com tanta naturalidade. Em seguida, conhecemos outro membro do esquadrão, Olhos Grandes. O protagonista diz para ele pegar um escudo, uma armadura e uma adaga. Ele pagará depois. Olhos Grandes fica chocado, mas concorda, já que Entrida é seu chefe. Ren pergunta se ele sempre foi tão mandão, e Entrid responde que, de qualquer forma, geralmente jogam todo o trabalho para ele. Mais membros do esquadrão aparecem, e Ren comenta que o protagonista está agindo de forma muito estranha hoje. Ele geralmente não é tão tenso. Logo, Encrid volta a golpear a árvore. Ele diz que cada morte lhe causava uma dor insuportável. Ele se pergunta o que aconteceria se, mesmo depois de dezenas de milhares de tentativas, ainda não conseguisse vencer. Será que conseguiria fugir e sobreviver? Se escapasse, o amanhã finalmente chegaria? Ou esse mesmo dia se repetiria? Ele até cogita se contentar com a força que já conquistou. Mas então, ele se diz para parar de agir como um fraco. Ele jamais desistirá. Ele romperá essa barreira e verá o que há além dela. Então, ele crava sua lâmina na árvore repetidas vezes, jurando que não desperdiçará esse dom de repetir sua vida. Finalmente, ele divide a árvore em duas. Depois disso, veste todo o seu equipamento e se prepara para a batalha, convicto de que vencerá hoje. O toque de guerra soa e Encrid lidera seu esquadrão para a batalha. Assim que a luta começa, o protagonista diz que a única razão pela qual chegou tão longe foi sorte, preparação e manter a calma. Um inimigo o ataca por trás, mas Encrid bloqueia o golpe e corta sua cabeça. Outro tenta acertar sua perna, mas o Xingado o impede, e ele esmaga seu crânio. Um terceiro homem atira o machado por trás, e o protagonista desvia, arremessando sua própria arma de volta contra ele. Ele diz que só consegue fazer tudo isso por causa das vidas que repetiu ali. Ele vê Kran gritando e bloqueia a flecha destinada a ele, assim como antes. Então ele derruba o agressor. Agora é hora de encarar a parede à sua frente. O soldado encara de volta, e os dois se encaram em um tenso impasse. Então o soldado ataca. Encrid bloqueia, mas seu escudo se estilhaça. Ele o joga para o lado e avança, aparando o golpe seguinte com sua espada. Encrid diz que o soldado é talentoso, quase um prodígio, mas lhe falta experiência real em combate, então é fácil pegá-lo desprevenido. Encrid bate a cabeça dele contra o soldado. Isso torna o estilo de espada vôlei, cheio de truques sujos, perfeito para essa situação. Ele pega a terra com a bota e joga nos olhos do soldado. Em pânico, o homem pula na água. O soldado agarra e o ataca. O protagonista se esquiva da lâmina. O soldado emerge da névoa e se vira imediatamente para o contra-ataque. Mas Encrid também está preparado, pois agora sabe tudo sobre aquela estocada. Ele golpeia a lâmina inimiga e a estilhaça. Um arqueiro puxa o arco e dispara uma flecha pelo campo de batalha. O soldado deixa cair o que restou de sua espada quebrada enquanto Encrid avança para finalizá-lo. Ele pensa que venceu, mas a flecha ainda está vindo. Pouco antes de atingir o alvo, um machado a desvia no ar e Encrid crava sua espada na garganta do soldado. Rum bloqueou a flecha. Ele diz que vai esmagar o arqueiro, mas Kran o adverte para não desperdiçar suas forças. O soldado começa a desabar, ainda olhando incrédulo. Ele contempla o campo de batalha e cai de joelhos. Encrid ofega e olha para baixo, vendo o soldado tremendo de medo. Ele ergue a espada e diz: "Isto é misericórdia", e corta a cabeça do soldado. Encrid sorri. Assim, de repente, ele finalmente conseguiu romper a barreira que nunca conseguirá transpor. Mas então alguém lhe dá um chute nas costas, um homem com um rabo de cavalo. Encrid geme de dor e Rum corre até ele, gritando que é um sapo. O agressor de rabo de cavalo é um mergulhador de combate. Enquanto o protagonista está caído, o mergulhador diz que se esforçou muito contra aquele soldado e não consegue acreditar que perdeu. O apelido daquele soldado é Pervertido. O mergulhador de combate ataca e grita para Encrid morrer, mas o machado bloqueia o golpe enquanto Rum intervém para ajudar. Rum desfere um golpe com seu machado, mas o mergulhador o impede. Os dois se aproximam e trocam golpes sucessivos. Outro inimigo tenta finalizar Encrid, mas Kran intervém e arranca sua cabeça. Rum salta para trás e o mergulhador faz o mesmo. Eles param e Rum diz que, se ele quiser matar seu líder de esquadrão, precisa de permissão primeiro.
O Homem-Sapo pergunta como um fraco como Entrid se tornou comandante em vez dele. Rum explica que sapos nascem para a batalha, e para matar ou você o queima com magia ou o derruba com um único golpe certeiro. O Homem-Sapo olha para Rum e se pergunta por que alguém como ele está em um campo de batalha tão pequeno. Ele diz que matar Rum também lhe custaria a vida, decide que não vale a pena e vai embora. Rum o chama de covarde. Cran foge carregando Entrid, e Rum bloqueia os soldados em seu caminho. Outro inimigo tenta persegui-los, mas mais um membro do esquadrão o intercepta. Uma fileira inteira de soldados cai quando outro aliado se junta a eles. A visão de Entrid começa a ficar turva. Quando chega a ordem de recuar, ele fecha os olhos enquanto recuam. Então ele cai novamente no submundo, onde o barqueiro diz que ele conseguiu sobreviver mais um dia, mas apenas isso. Cedo ou tarde, ele não conseguirá suportar as paredes em seu caminho. Desistir e afundar no desespero é o que parece ser seu destino. Entrid se levanta, olha para a parede atrás de si e diz ao barqueiro que aquelas paredes existem para que ele possa superá-las. O barqueiro sorri e diz que estará esperando o dia em que a ganância e a ambição nos olhos de Entrid finalmente se apaguem. Ele acorda envolto em bandagens, e Rum diz que ele está na tenda da enfermaria e dormiu por 2 dias inteiros. Rum conta que o salvou do Homem-Sapo. O protagonista fica atônito e diz que, se realmente era um sapo, está chocado por ter sobrevivido. Rum pergunta se Entrid se lembra de tê-lo chamado de seu melhor amigo. Entrid diz que nunca o chamou de amigos e deixa escapar que Rum é um caçador nobre. Rum tapa a boca com a mão e verifica rapidamente se alguém ouviu. Ele diz que Entrid não pode simplesmente divulgar os segredos de outras pessoas quando eles não têm nada a ver com ele. Ele diz que pensava que eles eram melhores amigos, mas então percebe que finalmente superou aquele dia amaldiçoado. Também descobrimos que o verdadeiro nome de BDS é Craze, e ele diz que o protagonista agora lhe deve o triplo do que gastou. O protagonista se pergunta por que Craze está ali e aponta que ele não participou de nada na batalha. Craze apenas sorri e diz que aceitará o dobro como desconto. Cran também entra na enfermaria. Entrid pergunta o que ele quer, e Cran joga algo para ele, dizendo para usar de manhã e à noite. Ele observa que Cran detesta compartilhar seus pertences pessoais, mas mesmo assim nos entregou a ele. Descobrimos que o monge alto se chama Odi e está chorando enquanto reza. Entrid lhe diz que ele ainda está vivo e que pode ir embora. Naquela noite, o protagonista se pergunta por que eles continuam se revezando para ficar com ele. Será que eles estão realmente preocupados? Então, outro membro do esquadrão entra. Ele fica chocado ao ver Entrid ali e pergunta por que ele está na enfermaria. É o Ragnar. Ele se retira rapidamente, e o Entrid pensa que não há como Ragnar estar preocupado. Ele geralmente é muito despreocupado. Além dele, há outros 2 soldados da tenda. Um é o comandante de um pelotão que sempre arruma briga com Entrid, e o outro é um soldado que ele não conhece, apenas olhando fixamente para o nada. Ele começa a se perguntar por que aquele cara está ali. Ao ouvirem passos do lado de fora, todos se viram quando uma elfa de longos cabelos entra e pergunta quem comanda o 444º esquadrão. Entrid fica confuso, e o outro comandante de pelotão a chama de fada. Ela pergunta a que unidade ele pertence, e ele responde que seu nome é Vancento, comandante do 3º pelotão da 2ª companhia. Ela pergunta se a empresa dele o treinou para cumprimentar as pessoas apontando a raça delas. Ele se desculpa, e Entrid conclui que ela deve ser a nova comandante da 4ª companhia. Então ele diz que é o comandante que ela quer. Ela diz que ouviu dizer que ele está lidando bem com seu esquadrão difícil e espera um bom trabalho dele. O protagonista fica surpreso por ela ter vindo até aqui só para dizer isso e, ao se virar para ir embora, ela pergunta o nome do jovem soldado. Ele responde Cran, mas parece desconfiado. Entrid se pergunta se ele acabou de inventar aquilo, acha que sua atitude também é ruim e começa a se questionar se ele é um nobre. O comandante lança um último olhar para Entrid antes de ir embora. Ele não faz ideia do que está acontecendo. Mais tarde, ele diz que a maior parte da dor passou e se pergunta se deveria voltar a treinar. Vengeance pergunta para onde ele está indo, e Entrid responde que para o campo de treinamento. Vengeance o chama de idiota, dizendo que um soldado de patente inferior não deveria bancar o durão. O nobre permanece em silêncio. O protagonista diz que precisa repassar a última batalha em sua mente. Ele pagou caro para aprender essa habilidade quando criança. Então ele pensa em sua última jogada ter falhado. Apostar tudo em um único ataque é arriscado demais. Ele compara isso a como os golpes Ren são todos feitos para matar. Então o nobre da enfermaria diz que tem trabalhado muito. Pego de surpresa, Entrid diz que também não entende completamente. Suas mãos não paravam de se mexer no quartel. E agora ele vive se desligando do mundo. Ele explica que estava treinando sua pegada enquanto repassava a luta. Quando o homem pergunta por quê,
O protagonista responde que é para sobreviver. O nobre pergunta se ele está tentando se tornar alguém através da sobrevivência. Ele não quer responder porque as pessoas sempre riem do seu sonho. Mesmo assim, ele levanta o olhar e ergue a espada, dizendo que quer se tornar um cavaleiro. O nobre fica chocado, e Incrid percebe que é a primeira vez que alguém ouve aquele sonho sem rir. O homem diz que havia esquecido, mas isso fez lembrar de algo. Agora ele sabe o que precisa fazer. Incrid observa partir, e o homem me diz que, se ele realmente se tornar um cavaleiro, deverá se lembrar de seu nome. De volta ao acampamento, um bardo canta enquanto os soldados conversam sobre Cyprus, o herói da batalha. Vengeance reclama do café da manhã, perguntando se pretendem deixá-los sem nada para comer. Incrid sai para caminhar em vez de treinar, e Jackson pergunta como estão seus ferimentos. O protagonista diz que o remédio funcionou muito bem e agradece. Jackson diz que, se ele está agradecido, deveria voltar logo. Naquela noite, o nobre lhe deseja boa noite, e o protagonista responde da mesma forma. A vingança não quer ter nada a ver com isso. Incrid calcula que passou o dia inteiro sem fazer nada. Então, ouve o bardo novamente e se pergunta se ele também esteve ali esta manhã. O Vengeance repete exatamente a mesma frase sobre as ações da manhã. É nesse momento que ele entende o que significa. Ele se endireita bruscamente, dizendo que isso não pode estar acontecendo. Mas Jackson pergunta novamente sobre seus ferimentos, e Incrid lhe dá a mesma resposta de antes, apenas para ouvir a mesma réplica em troca. Isso prova que ele está preso em um ciclo novamente. Ele se lembra do barqueiro falando sobre a próxima parede. Então Incrid se pergunta se morreu enquanto dormia, sem nem perceber. Ele diz que isso é pior do que morrer no campo de batalha, mas só fortalece sua determinação, pois lhe foi imposto mais um desafio a superar. Naquela noite, ele tenta descobrir quem o matou e por quê. O único que deveria conseguir entrar seria um cavaleiro, então ele supõe que seja uma assassina escondida entre eles. Ele se lembra do comandante dizendo que uma fada é leve e rápida, perfeita para matar em segredo. Isso faz pensar se ela visitou o local apenas para explorá-lo primeiro. Ele decide confirmar. Só há uma entrada para o quartel. Então, se a vir, pode gritar e acordar todos. Tudo o que ele precisa fazer é esperar pela assassina, mas uma agulha perfura sua garganta de repente. Ele se vira, atordoado. Não os viu chegar. Uma dor lancinante o atravessa, e ele só consegue emitir um som abafado antes de cair da cama. Ele percebe que é um veneno paralisante e então vislumbra a vingança com uma agulha em sua garganta. Alguém também está parado sobre Kran. Incrid finalmente avista o assassino, que ergue uma lâmina sobre Kran e a crava nele, matando-o instantaneamente. Então, outra pessoa invade a tenda. Um segundo assassino. Incrid olha para cima e vê, percebendo que era realmente ela, a líder da quarta companhia. Ele acorda novamente ao som da canção do bardo, dizendo que esta já é sua terceira tentativa. Ele ainda não conseguiu senti-los, então isso não será fácil. E com o líder da companhia envolvido, nem mesmo deter o primeiro assassino adiantaria. Não há como ele lutar contra ela depois disso. Ele se sente completamente impotente. Isso faz lembrar de como se sentiu alguns dias atrás contra o pervertido, mas mesmo assim ele encontrou um jeito e o matou no final. Então, se ele continuar, encontrará outro caminho para a vitória. Ele arranca o cobertor de Vengeance, que retruca dizendo que ele está louco. Incrid diz que errou ao vigiar apenas o interior da base. Eles também precisam ter cuidado com ataques externos. O Vengeance zomba dele, perguntando se o treinamento de hoje é caçar baratas. Ele responde que isso combina com um verme como ele. O protagonista diz que está feliz por o Vengeance se importar tanto, o que só o irrita ainda mais porque ele estava sendo sarcástico. O protagonista suspira e diz que ele também estava. Kran pergunta se eles estão discutindo de novo e diz que talvez ele deva voltar mais tarde. Incrid diz a ele que está tudo bem e que o Vengeance se acalma. Ele afirma que Kran é claramente o verdadeiro alvo e se pergunta quem ele realmente é, pois algo nele parece estranho. Mesmo assim, ele não quer investigar o passado de Kran se Kran não quiser falar, assim como os outros em seu esquadrão. Mas agora ele também está envolvido nisso. Então Incrid pergunta sem rodeios o que ele Kran congela e o protagonista imediatamente se pergunta se disse algo errado. Kran diz, sem jeito, que não consegue explicar isso. Incrid pergunta por quê, e Kran apenas responde que é uma longa história. Incrid faz uma pausa e então diz que faz sentido. O Vengeance perde a paciência, perguntando por que ele aceitaria uma resposta tão absurda. Se ele ia deixar passar de qualquer jeito, por que se quer perguntar? Ele acrescenta que Kran claramente não é deste reino, a julgar por seus modos, e pergunta de que país ele é espião. Kran apenas o encara e Vengeance se cala. Kran se aproxima e diz que não é, e nunca será, alguém que trai o reino.
Encrid diz que consegue perceber, pelos olhos e pela maneira como Cran se move, que ele tem algo como a presença de um cavaleiro. Vengeance se pergunta se essa é a maneira correta de se dirigir a um superior. Cran ri e diz que ele não pode ser um cavaleiro de verdade, já que também foi impotente contra o assassino. Mesmo assim, ele definitivamente está escondendo algo. Naquela noite, eles se despedem novamente, e o Vengeance pigarreia como se estivesse se juntando a eles. Encrid se pergunta se isso acontece porque ele tem medo de Cran. Ele continua observando a entrada da tenda, pensando que, se assassinos invadirem, todos morrerão. Ele se senta e o Vengeance pergunta por que ele está acordado em vez de dormir. Encrid avisa que assassinos estão chegando em breve, então é melhor que o Vengeance o ajude se ele quiser sobreviver. O Vengeance o encara com desgosto e diz que ele perdeu completamente a cabeça. Cran sorri diante da cena e o protagonista diz que era mais ou menos o que ele esperava. Então uma voz pergunta como ele sabia, e uma agulha envenenada atravessa a parede da tenda e atinge sua garganta. Encrid fica chocado. Eles já estavam lá dentro. Ele tenta sacar sua espada, mas o assassino se lança sobre ele e mata a Vengeance. Então, Cran é apunhalado no peito e Encrid também morre. Ele acorda pela quarta vez e percebe que, sem provas, ninguém o ajudará a deter os assassinos. Então, ele tenta avisar os superiores, mas um deles manda-o calar a boca e ir embora. Em seguida, o protagonista decide prever o momento do ataque. Então, ele ouve um grito. A portinhola da entrada se move com o vento e ele se pergunta se é isso. Ele grita assassino e, mesmo assim, é esfaqueado na garganta. A lâmina é retirada e o sangue jorra. Então eles invadem pela entrada principal. Depois disso, ele percebe que precisa atacá-los primeiro, antes que possam reagir. O problema é, como ele pode lutar contra alguém que nem consegue detectar? No próximo ciclo, ele fica de guarda dentro da tenda novamente. Mais uma vez, eles vêm por trás e o apunharam na garganta. Ele percebe que nada disso importa menos que consiga primeiro evitar as agulhas envenenadas. Então, ele acorda para o 20º ciclo. Mesmo agora, ele ainda não consegue fazer nada contra eles. Então ele começa a pensar e sorrir, lembrando-se de que Sam morreu 20 vezes. Primeiro, ele precisa de um jeito de contornar a agulha envenenada. Ele vê Jackson sentado por perto, limpando sua adaga, e se aproxima. Esta é a chave. Encrid pergunta a Ren por que ele chama Jackson de gato selvagem pervertido, e Ren responde que é porque ele é um pervertido completo. Ele sempre ataca pelas costas e escapa sorrateiramente. Como um gato selvagem astuto, Jackson percebe e pergunta se seus ferimentos melhoraram. Encrid acha que Jackson certamente derrotaria os assassinos, mas não pode levá-lo consigo. Ele não tem patente para lhe dar ordens, e essa é uma barreira que o protagonista precisa transpor sozinho. Então, ele pergunta o que precisaria fazer para evitar ser assassinado. Jackson pensa por um instante e diz que não sabe. Ninguém jamais sobreviveu a uma de suas emboscadas. Isso indica a Encrid que ele está perguntando a pessoa certa. Então, ele pergunta novamente. Se alguém como Jackson tentasse esfaqueá-lo pelas costas, como ele poderia impedir? Jackson pensa um pouco e diz a mesma coisa. Ninguém nunca sobreviveu a isso. Mas Encrid continua determinado a encontrar uma resposta. Jackson continua pensando. Depois solta um longo suspiro e diz que Encrid precisaria de olhos da nuca. Ele pergunta o que isso quer dizer. Jackson diz que o momento é perfeito e pergunta se ele percebe. O protagonista pergunta onde Jackson aponta para trás das tendas. Encrid se pergunta como ele percebeu algo tão longe, questionando se ele realmente tem olhos da nuca. Jackson diz que a carroça está prestes a se desfazer e então a roda se solta e ela tomba. Encrid fica atônito, perguntando se Jackson consegue ver o futuro. Jackson diz que não, que passou tempo demais com aquele bárbaro. Quando lhe pede para parar de brincar e explicar, ele explica. Jackson aponta para a orelha e diz que é som. Ele ouviu o eixo rangendo. Se você consegue ouvir as coisas ao seu redor, pode imaginar o que vem a seguir. Encrid está maravilhado. Ele nem sequer ouviu a carroça. Jackson explica que não precisamos da visão para sentir o que nos rodeia. Basta continuar a ouvir, aguçar os sentidos e aprender a distinguir um som dos demais. O protagonista diz que essa foi uma boa explicação, principalmente porque Jackson costumava ser preguiçoso demais para responder-o. Jackson diz que esse é o jeito dele, mas ajudar assim ainda é melhor do que ter o protagonista grudado nele, e ultimamente ele parece teimoso demais para desistir de qualquer forma. Naquela noite, Encrid se deita na cama e diz que se deparou com sua segunda barreira. Morte sem rosto. Se ele conseguir pressentir o assassino, poderá viver. Então, concentra-se na audição e capta os passos da patrulha e o crepitar das tochas lá fora. O assassino avança, mas Encrid ainda não o ouve. Ele se pergunta de onde vem o ataque. O assassino aterrissa,
mas continua sem sentir nada. Então o assassino desaparece. Uma agulha dispara repentinamente na garganta de Ingrid. Ele abre os olhos de repente, já sabendo que falhou novamente. Na manhã seguinte, ele acorda com o mesmo cântico sobre Chipre. Ele diz que ainda não avançou nada, mas seu corpo se lembra de cada tentativa. Isso inclui arrancar o coração da besta e a sensação daquela facada. Jackson explica que o som revela muito, desde a intensidade até a sua origem. É possível localizar algo e, quando se consegue captar sons fracos e distantes, os ouvidos começam a funcionar como um segundo par de olhos. Jackson estala os dedos e diz: o som é apenas uma onda, que se propaga em todas as direções, mesmo quando está silencioso. Com milhares de sons se misturando, ele precisa escolher uma onda em meio a todas as outras. Ingrid começa a captar trechos das conversas de todos e percebe o quão confuso tudo está. Ele precisa separar esses sons e organizá-los. Ele diz que todas as bandeiras são como uma única bandeira gigante, então tenta se lembrar de quantas realmente existem antes de concentrar-se nos passos próximos e tatear os sons ao seu redor, começando pelos que conhece e depois passando para os estranhos. Kran o chama de Inchi, e Ingrid abre os olhos enquanto Kran pergunta que tipo de treinamento é esse. O protagonista pergunta sobre o apelido, e Kran diz que é apenas uma versão abreviada de seu nome. Inchi não gosta, mas deixa passar. Então pergunta que parte daquilo parece treinamento, já que ele está ali sentado como um idiota. Kran responde que já sabe que Ingrid não é do tipo que perde tempo. Naquela noite, outra agulha voa e o atinge na garganta. Ele se vira a tempo de ver Kran levar uma facada no estômago. O assassino ataca novamente, fazendo Kran tossir sangue. Neste momento, este é o 33º ciclo, e o 34º segue o mesmo padrão. Ele continua sem ouvir nada, e Kran morre novamente. Isso continua acontecendo. Ingrid senta-se ali repetidamente, forçando-se a ouvir. Ele diz que essa barreira não será quebrada com mais experiência. Não haverá nenhum milagre ou resposta repentina. Ele apenas precisa repetir isso várias e várias vezes até conseguir ouvir o pássaro. Um pássaro pousa em cima de uma bandeira e ele ouve o som. Se ele consegue captar isso, então os passos do assassino também devem ser possíveis. Ele abre os olhos e vê Kran, que diz estar surpreso por Ingrid não ter percebido sua aproximação furtiva. Ele aponta que estava parado ali há um tempo e supõe que o protagonista esteja treinando seus sentidos. Afinal, ele não é alguém que perde tempo. Há algo diferente nos olhos do protagonista agora. O assassino levanta o braço e atira uma agulha na garganta dele, mas ele desvia. Ele pega a lâmina escondida debaixo do travesseiro e revida, fazendo o assassino perder o equilíbrio, entrar em pânico e cair. O homem começa a suar, e Ingrid sorri, dizendo que ele não é mais uma morte sem rosto. O assassino cerra os dentes e avança contra ele, chamando-o de rato. O protagonista percebe que este não é tão habilidoso quanto pervertido, então consegue lidar com ele. Ele olha ao redor, preocupado com os outros, e vê o Vigiance com uma agulha na garganta, mas Kran ainda está vivo. O assassino ataca novamente, e Ingrid se esquiva, lembrando a si mesmo de não relaxar só porque ainda está lidando com um assassino treinado. Então, uma adaga voa em sua direção. Ele mal consegue evitá-la, mas ainda assim ela lhe abre um corte no peito. Sem querer perder a oportunidade, o assassino avança sem hesitar. A tenda é repentinamente aberta, e Ingrid olha para o lado, avista a comandante da companhia e percebe que, se não atacar primeiro, morrerá. Então, ele a ataca com uma estocada. O assassino grita que Ingrid tem um guarda e espalha agulhas envenenadas por toda parte. Ele se vira, mas já é tarde demais para impedir que eles voem em direção a Kran também. A comandante da companhia salta sobre o ataque de Ingrid e usa sua capa para bloquear todas as agulhas. Ele percebe que ela não estava lá para matá-lo. Ela veio para protegê-lo. De qualquer forma, está aí a chance dele. Ele se abaixa e ataca o assassino. O assassino tenta se defender, mas o golpe desvia suas mãos. Rangendo os dentes, ele decide fugir. Ele sabe que precisa sair dali agora. Ingrid não persegue o cara. Ele apenas diz que não consegue acreditar que o sujeito correu daquele jeito. Tran se senta e diz que o assassino provavelmente estava atrás dele. O protagonista diz que sabe, e Kran pergunta como. Ingrid responde que ninguém contrataria um assassino para matar um ninguém como ele ou Vengeance. O comandante da companhia concorda e diz que pensa rápido. Enquanto sua mão se move em direção à espada, Ingrid percebe que, mesmo tendo ajudado, não pode deixar que a notícia se espalhe. Ela planeja não deixar testemunhas. Ele aperta a lâmina com mais força, mas então Kran se coloca entre eles e lhe pede um favor. Ele diz que não quer que ninguém morra hoje. Ingrid não faz ideia do que está acontecendo quando ela se curva e diz: como ele desejar.
Krell acrescenta que isso inclui Vengeance, já que ele ainda não está morto. Ela diz que eles têm um antídoto, então ele vai sobreviver. O protagonista percebe que ela entende bem de veneno, já que conseguiu identificá-lo à primeira vista. Kran diz que eles precisam limpar tudo, porque vai ser um desastre. Incred pergunta se basta não deixar vestígios, então olha para o fogo e diz que existe uma maneira fácil. Logo a tenda está em chamas e soldados correm com baldes, gritando que a tenda está pegando fogo e que há 2 sobreviventes. Incred diz que, dessa forma, todo o vestígio do assassino será apagado e o resto será resolvido. Mais tarde, Kran está ao lado do comandante da companhia. Ela diz que se Incrid não tivesse atrasado o assassino, Kran teria morrido. Então ela pergunta se foi por isso que ele mudou de ideia. Kran diz que sim e pergunta se ela concorda que ele é interessante, mas ela apenas desvia o olhar. Kran diz que tem tentado evitar isso, mas então se lembra de como Incred treinava arduamente todas as manhãs. Ele sorri e diz que a determinação do protagonista deve ter contagiado ele. Eles se encontrarão novamente, cada um em seu próprio papel. Uma foice emerge da água, mas desaparece rapidamente quando ele vê o barqueiro. O barqueiro lhe diz que se encontrarão novamente e Incred responde, a qualquer hora. Ele conta que sobreviveu à segunda muralha e acordou no dia seguinte. Ele consegue sentir a maioria das coisas agora, mas ainda não conseguiu sentir o comandante da companhia, então ainda tem um longo caminho a percorrer. Incred acrescenta que, felizmente, ele não se feriu gravemente, então pode voltar imediatamente. Vengeance pergunta se Incrid o salvou do incêndio e por quê. Ele se pergunta por que está sendo tratado com rispidez por tê-lo salvado e por que Vengeance o odeia tanto. Ele simplesmente responde que é porque são camaradas. Não precisa de mais nenhuma razão. Vengeance desvia o olhar, um pouco culpado, e diz que, depois de tudo que fez ao protagonista, ainda assim foi altruísta demais. Então, pergunta se o protagonista está voltando para seu esquadrão. O protagonista responde que sim, e Vengeance o avisa que não terá sorte. O clima lá é péssimo. Ele pergunta por quê, e Vengeance diz que estão se espalhando boatos de que toda a base está amaldiçoada. Alguém do esquadrão do protagonista grita com Ren, chamando de macaco subdesenvolvido e o empurrando. Ren parece eufórico, e todos os outros começam a correr, dizendo que o esquadrão está brigando de novo, enquanto Ren levanta o cara e o joga contra uma mesa. O homem revida, mas Ren se esquiva e responde com um forte soco de direita no rosto. Depois saca seus machados e diz que vai decorar o crânio dele com eles. O outro cara desembainha a espada e diz que vai cortar Ren ao meio. Incred finalmente chega e diz que talvez a base esteja mesmo amaldiçoada, porque esses idiotas parecem mesmo ser a sua maldição. Ele suspira e manda que parem. Eles dizem que pensaram que ele tinha morrido, e o protagonista diz que não, mas que eles podem estar levando-o à loucura. 4 dias após retornar ao seu esquadrão, ele está na cama quando abre os olhos e encontra Jackson parado sobre ele. Jackson diz que estava tentando sair silenciosamente e pergunta se ele o acordou. O protagonista responde que não, que de qualquer forma ia se levantar para treinar. Jackson diz que o protagonista começou recentemente, mas já se tornou um ótimo ouvinte. Incrid diz que tem se esforçado nisso, e Jackson o incentiva a continuar, pois isso o ajudará um dia. Não há muitas batalhas do momento e, com o inverno se aproximando, o melhor que ele pode fazer é se concentrar totalmente em aprimorar seu físico e treinar. Enquanto fazia flexões de um braço só em uma árvore, alguém o cumprimenta. Incred olha para baixo e vê uma pedra, e embaixo dela está Odd. Ele pergunta se ele está voltando do treino da manhã e responde que está se mantendo ocupado. O protagonista larga a pedra e diz que isso lhe serve. Odd começa a se erguer, imponente sobre Incred, e afirma que um corpo treinado é uma arma por si só. Deveria até aguentar um chute de sapo, mas o Incrid ainda está muito magro, então precisa continuar treinando. Ele diz que o Odd é absurdamente grande, mas vai tentar. O Odd começa a falar sobre o método de treinamento que mencionou antes, mas então eles ouvem problemas na barraca ao lado. Ren está expulsando o mesmo cara com quem lutou antes, dizendo que é seu dever e o chamando de preguiçoso por ainda estar dormindo. O homem rasteja em direção à sua espada, a agarra e a brande enquanto manda Ren lamber seu traseiro. Ren revida e Incred intervém, perguntando por que estão brigando de novo. Odd diz a eles que a violência não resolve nada. Remen diz que esse idiota está tentando matá-los de fome. O protagonista diz que se é a vez dele de cozinhar, então que cozinhe, e Ragnar concorda. Ren tenta entregar um avental para ele, dizendo que não havia necessidade de tudo aquilo se ele ia fazer de qualquer jeito. Ragnar joga o avental para longe, dizendo que fede. Remen cheira e diz que está com um cheiro bom.
Ingrid pergunta se ele está tão entediado que está começando brigas por nada. Ren admite que é óbvio, a falta de batalhas está o enlouquecendo. Entrid diz para ele parar de implicar com pessoas aleatórias e vir lutar com ele. Mais tarde naquele dia, Ingrid leva um chute na lateral, e Ren diz para aguentar melhor os golpes enquanto avança novamente com seu machado, desviando a arma do adversário. O protagonista se apoia no coração da besta, e quando Ren ataca novamente, ele o desvia e se lembra de usar sua audição para bloquear os golpes. Ele continua aplicando o que aprendeu em centenas de mortes e desfere um golpe no rosto de Ren. Ren esquiva-se, embora admita que foi uma tentativa razoável. Em seguida, ele segura a espada de Ingrid com seu machado, prende-a ali e agarra sua gola, usando o próprio movimento do protagonista para jogá-lo no chão. Ele diz que esperava mais depois de Ingrid. O crescimento recente de Ingrid. Mesmo assim, ele pergunta por que de repente se sente apático. Ele já viu aquela mesma facada inúmeras vezes. Então o que mais ele tem? O protagonista se levanta e diz que sabe que mudou. Ele pode repetir a mesma coisa centenas de milhares de vezes. Encarando Ren, ele o desafia a voltar. Desta vez, ele o esmagará. Remen pensa que, mesmo que as habilidades do protagonista ainda sejam ruins, ele nunca se cansa daquele olhar teimoso. Um sorriso se espalha pelo seu rosto enquanto ele diz que Ingrid pode falar assim depois de acertar um único golpe. Então começa a chover. Os dois olham para cima, pegos de surpresa pela súbita mudança. De volta à tenda, Ingrid diz que a chuva vem e vai quando bem entende. Remen brinca dizendo que, nesse ritmo, cogumelos vão crescer nos pés dele. Ragnar está dormindo enquanto Odd está rezando. Outro soldado entra, perguntando quantos duelos ele teve que cancelar por causa da chuva, e diz que agora quase acredita nos rumores da maldição. Ele pergunta do que ele está falando, e o homem diz que nunca ouviu falar. Ingrid faz uma pausa e então diz que Vanchento mencionou algo sobre isso. O homem explica que o crime está estranho. O número de vítimas está aumentando e as pessoas continuam se machucando, especialmente Jackson e Ragnar, que estão feridos. Por causa disso, as pessoas começaram a dizer que o lugar é amaldiçoado. Ele não acredita, mas o tempo instável fez os rumores se espalharem mais rápido. Ingrid diz que superiores não vão ignorar algo assim. O homem pergunta por que ele está lá fora na chuva torrencial, e o protagonista responde que esse é o objetivo. Remen pergunta se ele é um gato de rua e qual é o propósito disso. Jackson diz que é uma ótima ideia e manda Ingrid continuar. Remen apenas debocha, depois começa a gritar, perguntando o que Jackson andou lhe ensinando e desde quando ele se importava com o líder do esquadrão. Enquanto a discussão começa, Odd diz que existem maneiras de treinar dentro da tenda, até mesmo deitado. Ragnar se oferece para verificar sua postura novamente. Remen se vira e aponta para eles, dizendo, orem para esses caras, e todos continuam olhando fixamente. Jackson olha de relance. Odd sorri e Ragnar continua encarando as costas de Ingrid. Remen diz que percebeu isso. O protagonista continua olhando para fora da tenda. Em outro lugar, numa sala de guerra, um homem diz aos comandantes para manterem seus soldados sob controle. Ele diz que precisam de outra missão de reconhecimento antes do inverno e pede sugestões de quem pode preencher as vagas em aberto. O comandante da balsa recomenda o líder do 444º Esquadrão. Um homem diz imediatamente que Ingrid é meio burro e só atrasaria os batedores. Ela argumenta que ele poderia trazer resultados inesperados, e ele pergunta por que ela pensa assim. Ela responde que é apenas o instinto de uma barqueira. No dia seguinte, Ingrid conversa com ela, perguntando por que foi designado para os batedores. Ela apenas o encara com raiva. A cena então volta para o homem de antes, perguntando se Ingrid de alguma forma irritou o comandante da companhia. Ele pergunta o que ele poderia ter feito, e o homem diz que ele deve ter feito algo, senão por que ela o escolheria especificamente? O protagonista se pergunta se ela está tentando matá-lo agora que Kran se foi. Robin pergunta se ele realmente vai, dizendo que pode ajudá-lo a escapar da ordem enquanto empunha seu machado. Ingrid diz que não pode usar um machado contra um superior e, ao contrário de Ren, não tentaria. Robin diz que não era isso que ele queria dizer, e Ingrid o adverte para não fazer isso também, especialmente considerando seu histórico de violência. Odd reza para que não o levem embora e se pergunta o que há de errado com todos. Ragnar se senta e diz que poderia ir em seu lugar. Os outros o olham com estranheza, pois todos sabem que ele se perde com facilidade. Jackson diz que, se Ingrid for explorar a grama alta, precisa ficar atento a mudanças nas folhas e a quaisquer sinais de que foram mexidas. Esse é o primeiro passo para vencer uma emboscada. Ren interrompe, dizendo que pediu para Jackson parar de ensinar essas coisas estranhas ao protagonista. O protagonista suspira, pensando que, uma vez que ele se vá, ninguém os impedirá de lutar. Ele se pergunta se realmente é certo deixá-los,
mas até ele sabe que não há ninguém melhor para este trabalho do que ele. Depois de entrar para o exército, suas habilidades medíocres o faziam ser transferido constantemente para preencher outras vagas. Seu esquadrão era o único lugar onde ele finalmente fazia a diferença. Quando Jackson e Ren se preparam para atacar, Ingrid se coloca entre eles. Pegando-os de surpresa e interrompendo o ataque, ele manda que parem com isso. Ren pergunta se ele é corajoso ou apenas estúpido, e Jackson responde que ele deveria ser grato, senão teria um buraco no peito. Ingrid diz que ambos são habilidosos demais para perder, e que, comparado a eles, seu poder de combate não seria muito afetado. Não se trata de uma mera demonstração de pena. Ele sabe exatamente qual é a sua posição e que ainda tem um longo caminho a percorrer. Logo em seguida, ele atravessa a floresta com unidade de reconhecimento em direção à frente. Um deles persegue o protagonista com os olhos fechados e lhe diz para se concentrar. Ele afirma que, embora compartilhem a mesma patente, ele lidera aquele esquadrão de reconhecimento e, se Ingrid tiver algum problema, eles podem resolvê-lo em combate. O nome dele é Andrew. Outro homem ri pergunta a Andrew se ele realmente achava que o protagonista o desafiaria, chamando-o de pária. Andrew sorri de canto e diz que, se ele tentar, vai garantir que não o machuque muito. Então ele grita para todos que um esquadrão só funciona por causa de seus zonas, e que se eles encontrarem o inimigo, vão esmagar seus crânios. O protagonista diz que eles estão fazendo muito barulho e pergunta se eles sequer sabem o que é reconhecimento. Para ele, Andrew é muito inexperiente para isso. Eles encontram pegadas no chão, e Andrew diz que são pegadas neutras recentes. Ele decide que vão segui-las e fazer um churrasco hoje à noite. Ingrid aponta que novos grupos em movimento têm pelo menos 20 pessoas. Então, se Andrew realmente quer lutar contra eles, o que ele está pensando? Outro homem ri e diz que isso não é novidade nenhuma. É uma gazela. Ele percebe o olhar fulminante de Ingrid e diz que Andrew pode ser irritante. O nome dele é Henry. Ele costumava ser um caçador e, a princípio, não dava muita importância a Ingrid, mas depois de conversarem por acaso, os dois se aproximaram. Ele começa a ensinar-lhe o básico da caça, o que ajuda bastante, e explica que os animais geralmente fazem trilhas separadas pelos campos. Ele promete contar-lhe mais amanhã. Naquela noite, Andrew insistia que definitivamente era algo novo e que precisava de resultados acima de tudo, enquanto o protagonista o observava. No dia seguinte, o esquadrão partiu e, ao chegarem aos campos, Andrew disse que aquela era a área que deveriam explorar, Perola Verde, também conhecida como campo de grama absurdamente alta. Andrew disse que iriam atravessá-lo, encontrar o grupo inimigo e trazê-los de volta vivos como prisioneiros. Os homens respondem que sim, e enquanto seguem em frente, Ingrid pergunta se eles realmente vão entrar ali, já que só deveriam fazer reconhecimento. Ingrid diz que é uma ordem do líder do esquadrão. Enquanto avançam pela grama, Ingrid pensa que isso não será fácil. Ele esperava que Andrew desistisse rapidamente, mas ele não desiste. Essa parte é surpreendente. Pelo menos Andrew está levando a sério. Ingrid percebe que quase não há fezes de animais e pergunta se isso é ruim. Ingrid responde que sim, se há comida por toda parte, mas não há animais, algo está errado. Uma pata se levanta de repente e bate com força no chão. Um arrepio percorre a espinha de Ingrid enquanto uma pantera corre pela grama ao seu lado. Seus olhares se cruzam, e o protagonista imediatamente empurra a cabeça de Andrew para baixo, avisando a todos para se manterem abaixados. A pantera estava fugindo de outra coisa. Um segundo depois, 2 homens são atingidos da cabeça por tiros perdidos, e Andrew grita que é uma emboscada enquanto tropas inimigas aparecem. Ele ordena que todos corram, e o esquadrão foge. Um homem fica imobilizado, e Andrew é capturado. Ingrid é esfaqueado no peito e se vira para ver o inimigo se aproximando por todos os lados. Pelo que ele percebe, está completamente cercado. Ingrid continua correndo enquanto uma besta é apontada atrás dele. Ele ouve o disparo e pensa que a técnica de escuta de Jackson é realmente útil, pois consegue desviar de uma flecha que vem de trás, mas então os sons ao seu redor se tornam insuportáveis. Ele não conseguia entender todo o barulho, embora no fim das contas ainda ajudasse, até que lanças começaram a voar e ele foi rapidamente empalado, já que era inevitável que fossem emboscados, então tentar evitar o ataque era a coisa mais sensata a se fazer. Ele se lembra de ter tentado avisar Andrew, mas Andrew respondeu rispidamente perguntando se ele queria perder a cabeça. Isso fez Ingrid perceber que ninguém o ouviria, então talvez ele precisasse de um jeito de escapar sozinho. Ele tenta avisar a todos que é uma emboscada e que precisam correr, mas todas as rotas de fuga são bloqueadas por mais inimigos, e Andy também morre. Mesmo assim, ele diz a si mesmo que está tudo bem. Ele sempre pode tentar outro caminho,
porque os loops temporais estão a seu favor. Então, um pelotão de fuzilamento aparece e flechas atingem seu peito. Cerca de 20 besteiros o alcançam pelo leste e o alvejam com virotes. Ele tenta ir para o norte para evitá-los, mas acaba dando de cara com um grupo de lanceiros. Ele se agarra à terra enquanto se arrasta para frente com flechas cravadas em seu corpo. Mesmo quando consegue se esquivar de uma ameaça, eles continuam a persegui-lo. Seus uniformes verdes deixam claro que eles planejaram isso. Ingrid se pergunta o que poderia ser tão importante em um lugar como aquele. Enquanto continua rastejando, ele avista uma fogueira e uma bandeira. Então, sua cabeça é decepada com um único golpe certeiro. Enquanto seu sangue escorre, ele continua pensando no que eles estão escondendo ali. O ciclo recomeça com Andrew dizendo ao esquadrão que eles atravessarão o campo e capturarão o inimigo. Ingrid já ouviu isso repetidas vezes. Uma vez que entram, morrem todas as vezes. Então o inimigo claramente está protegendo algo. Ele precisa descobrir o que. Se parar de cavar, não precisará morrer. Andy o chama, tirando-o do transe, e o protagonista percebe que evitar aquilo encerraria o ciclo. Mesmo assim, ele decide que não pode continuar fugindo daquele muro. Andrew o chama, perguntando o que ele está esperando. Um soldado diz a Ingrid que Andrew pode ser um idiota, mas que ele deveria entrar no jogo, já que Andrew tem seus próprios problemas. Ingrid pergunta por que ele deveria, dizendo que já chega de tanta besteira vinda de um imbecil. Então ele pergunta se o homem está cansado de bajular Andrew, e isso o irrita profundamente. Ele o empurra e diz que não vai mais fingir. Andrew pega sua espada e pergunta se ele está se recusando a obedecer ordens. Ingrid percebe que precisa mudar o rumo da situação, então diz que não está se recusando, mas sim assumindo o comando. Andrew fica furioso e o protagonista aponta que os que duram mais tempo são ele, aquele outro soldado e Henry, o soldado com a cicatriz no rosto, que é tão perigoso quanto parece. Ele é o mais forte ali, mas permanece grudado em Andrew como um cão de guarda ou uma babá. Andrew saca sua espada e diz que Ingrid pode assumir o comando se o derrotar, então ordena que ele saque a arma. Ingrid diz que um soldado comum não teria guarda-costas. Sua postura também demonstra treinamento real, então Andrew deve ser de uma rica casa nobre. Mas se isso fosse verdade, ele não estaria tão desesperado por resultados, então ele supõe que seja um nobre decadente. Andrew rebate dizendo que as habilidades medíocres e a alta patente do protagonista o fazem parecer um mimado que vive às custas da família. Ingrid afirma que, seja lá o que Andrew for, ele não pode continuar seguindo suas ordens. E Andrew começa a dizer que é diferente dele porque tem uma missão a cumprir. Ingrid manda ele se apressar, zombando dele por falar tanto quando é presa fácil. Isso irrita Andrew, que parte para cima. Ele sabe que normalmente teria dificuldades ali, mas Andrew o está subestimando, e esse tipo de raiva leva a erros. Andrew desfere um golpe na cabeça de Ingrid, mas o protagonista desvia o ataque com a mão, sabendo que um movimento descuidado seria sua melhor brecha. Ao ver o braço de Andrew ser arremessado para fora do alcance da mira, ele percebe tarde demais que cometeu um erro. O protagonista intervém e desfere um soco no estômago de Andrew, fazendo-o engasgar e cair no chão tossindo. Ingrid e a babá de Andrew ficam chocados que um único soco tenha resolvido tudo. Eles achavam que Ingrid era fraco. Ele declara que, a partir de agora, lidera o esquadrão e pergunta se alguém tem algum problema com isso. Ingrid fica sem palavras, enquanto a babá reflete sobre o assunto e olha para Andrew, que está frustrado consigo mesmo. O homem solta um suspiro e Ingrid diz: "Isso é só o começo." Enquanto caminham pelo campo, os outros se perguntam o que o protagonista está planejando. Então Ingrid pergunta a Henry qual é o seu sonho. Henry é pego de surpresa e pergunta por que Ingrid quer saber, mas admite que quer se casar com uma mulher bonita que seja dona de uma floricultura. Ele diz que primeiro precisa sobreviver. Ele pergunta a outro soldado, e diz ter acabado de se tornar pai. O protagonista lhe conta a mesma coisa. Se quiser continuar sendo pai, precisa sobreviver. Ele continua: um homem quer abrir um negócio, outro só quer voltar para casa. Quando Ingrid pergunta a Andrew, Andrew diz que quer realizar o desejo de sua mãe, restaurando a casa Gardner. Ingrid diz que todos eles têm sonhos, e se quiserem realizá-los, precisam sair dali vivos. Ele para e diz que eles não vão apenas tentar, mas garantir que todos os homens possíveis saiam vivos. Deck pega todos de surpresa. Ele diz que precisa que eles ajam por conta própria, porque nada impulsiona um homem mais do que a vontade de viver. O inimigo aparecerá em breve, e seu plano é romper as linhas inimigas. Ele aponta para a grama e diz a Henry para atirar uma flecha ali, na altura da cabeça. Henry diz que não há nada ali, mas Ingrid o interrompe e ordena que atire. Henry dispara a flecha,
que se crava no rosto de um soldado escondido. O inimigo grita que caiu em uma emboscada, deixando Annie e os outros atordoados. Ingrid desembainha a espada e ordena que Andrew fique bem atrás dele. Andrew cerra os dentes e avança. O protagonista diz que estava errado antes. Se quiserem levar vantagem, precisam encontrar o inimigo primeiro e atacar primeiro. Ele crava sua lâmina nas costas de um homem e se vira para o próximo alvo. O inimigo entra em pânico, gritando para que todos os matemática. Andrew crava sua lâmina na garganta de um dos homens. Ingrid diz que precisam aproveitar a confusão para eliminar o máximo de inimigos possível. Ele trouxe Andrew porque o guarda-costas também viria. Quando o inimigo se aproxima por trás, a babá o decapita instantaneamente e o retalha. Ingrid sabe que essa é a melhor oportunidade. Enquanto decepa o braço de outro Onan, ele percebe que a força inimiga diminuiu de 12 para 8 Onans. O restante está se aproximando. E então o resto do seu esquadrão chega. Ele ordena que matem todos, até o último. O esquadrão avança. Na grama alta, o inimigo também tem dificuldade para acompanhá-los. Há um motivo para o protagonista tê-los encontrado primeiro. A pantera passa correndo novamente. Um inimigo se assusta com ela e ataca a fera. Mas Ingrid surge pela lateral e o apunhala no estômago. Um dos Ingrids percebe que eles estavam perseguindo aquela pantera da primeira vez, e foi assim que encontraram o esquadrão dele. Agora eles perdem a emboscada porque estão focados em caçá-la. Já que as coisas finalmente estão indo bem, ele não vai deixar a fera morrer. Henry informa que tudo acabou. Andrew respira com dificuldade enquanto sua babá limpa calmamente sua espada. Ingrid diz que eles devem partir agora mesmo, com a pantera observando silenciosamente de trás. Depois de perder um homem, restam 6. Mesmo com todos esses voos, o protagonista ainda não consegue salvar a todos, mas este é o máximo que ele já conseguiu manter vivo e ele quer ir mais longe. Um guarda inimigo está de vigia e Ingrid rapidamente corta sua cabeça. Graças aos voos, ele sabe onde as tropas inimigas estão e quantas são. Se seguirem em linha reta, 30 besteiros os aniquilarão, então precisam virar à direita. Os lanceiros que os perseguem a cada curva precisam ser eliminados rapidamente, ou atrasarão toda a fuga. Usando emboscadas rápidas e recuando, eles escapam do cerco. Andrew mata um dos soldados inimigos. Sua babá o avisa que ele está se esforçando demais e que, quando escurecer, encontrar a saída será muito mais difícil. Eles precisam escapar antes do pôr do sol. O protagonista diz para eles continuarem andando. Quando alguém pergunta por que ele está indo mais fundo, o protagonista diz que esse é o caminho certo e que não vai ouvir reclamações. Eles só precisam segui-lo. A babá não gosta nada disso. Então, Andrew fica chocado quando o homem aponta a espada para ele e diz que não marchará para a morte. Se matar Ingrid for o que for preciso, ele o fará para sobreviver. O protagonista responde que até ele deveria saber que é tarde demais para voltar atrás. Depois de todo o barulho que fizeram, a rota de fuga já está repleta de inimigos. O homem pergunta se ele realmente espera que eles confiem nele, e o protagonista responde que quer deixar uma coisa bem clara: ele também quer viver. Andrew pensava que ele era apenas um lixo inútil, como seu pai, que desistiu de tudo e desperdiçou o que restou da casa. Mas Ingrid não é assim. De certa forma, ele lembra Andrew de sua mãe. Ela disse a Andrew que, mesmo que a casa deles estivesse pronta, ela ainda esperava que ele se tornasse alguém capaz de liderar seu povo. Para isso, ele precisava conquistar a confiança deles e reconstruir a família. Andrew admite que sempre quis ser como ela. Olhando para o protagonista agora, ele vê alguém que abre o caminho à frente. O protagonista diz para eles confiarem nele. Eles vão sobreviver. Andrew dá um passo à frente e diz que confia nele, chamando o capitão Entrito. A babá começa a protestar, mas Andrew diz que agora ele é o capitão e que o esquadrão segue as ordens do capitão. A babá fica atonita, e Ingrid ordena que todos se agachem até o seu sinal e permaneçam juntos. O primeiro passo para escapar é assumir a liderança e romper as linhas inimigas com uma emboscada. No segundo passo, enquanto se movem silenciosamente pela grama, ouvem um farfalhar. Soldados inimigos passam por perto, e são muitos. Ingrid diz que a principal lição que aprendeu após dezenas de tentativas é que somente naquele exato momento e lugar eles podem deixar o inimigo passar sem iniciar uma luta. Essa é a única saída real que eles têm. Todos esperam em silêncio, tensos e nervosos. Ingrid aguça a audição ao máximo e, quando não consegue mais ouvir ninguém, os outros aguardam sua palavra. Ele diz que tudo correu exatamente como planejado. O plano dele. Agora vem o último passo. Assim que o sol se põe, o campo fica intransitável. Ingrid avisa que eles chegaram ao ponto crucial. Harry, chocado, exclama: "Não acredito!"
Um dos outros bate com a mão na testa. Depois de todo esse esforço, eles acabaram, de alguma forma, no acampamento inimigo. O protagonista explica que os soldados de Aspen estão eliminando todos no campo de batalha para manter um segredo enterrado ali. Seja lá o que estiverem escondendo, ninguém pode descobrir. No centro do acampamento ergue-se um santuário, coberto de bandeiras e rodeado de ossos. Ingrid se pergunta o que aconteceria se algo mais importante do que caçá-los de repente exigisse a atenção do acampamento. Então, ele lhes diz que é hora de partir. Se entrarem agora, um caminho de saída deverá se abrir. Mac não consegue acreditar. Ingrid quer incendiar o acampamento inimigo. Para ele isso é uma loucura. Ele avisa que provavelmente serão cercados e morrerão. Ele interrompe e finalmente pergunta o nome dele. Finalmente, descobrimos que a babá se chama Mac. Ingrid diz a Mac sem rodeios que não tolerará desobediência. Mac começa a retrucar, mas Andrew o interrompe rapidamente. Ele manda a Mac ficar quieto e imediatamente segue o exemplo do protagonista. Mac resmunga que Andrew não precisa lhe dar sermão. Com o céu noturno encoberto por nuvens, eles não encontrarão a saída sozinhos. Então, querendo ou não, precisam confiar no líder do esquadrão. Ingrid abre uma barraca e Mac tem certeza de que é ali que eles morrerão. Mas quando eles entram, não há ninguém lá. Isso deixa Mac ainda mais desconfiado. Ingrid sabe demais sobre este lugar, e atravessar o meio das linhas inimigas ainda parece uma loucura. Mais estranho ainda é que eles não encontraram um único soldado. Eles definitivamente estão dentro do acampamento, então como pode estar tão vazio? Ingrid finalmente os detém quando chegam ao santuário. Ele diz a todos para ficarem onde estão. Então revela que já se infiltrou neste acampamento mais de uma dúzia de vezes. Na primeira vez que viu aquela bandeira e a tocou, todo o acampamento se voltou contra ele. Então é isso que soldados estão protegendo. A bandeira é a prioridade máxima deles. Agora ele quer ver o que acontece se o acampamento pegar fogo também. Might está estupefato. Como Ingrid sabia que a bandeira estava ali? Sua mente começa a divagar. Será que a comandante da balsa lhe contou? Afinal, foi ela quem colocou esse tal de ninguém no comando. Ele diz que, assim que o fogo começar, os soldados se concentrarão em salvar a bandeira. Talvez seja por isso que ele assumiu o comando e os liderou até o acampamento, como se estivesse cumprindo alguma missão secreta. Enquanto o acampamento se debate, eles escaparão. A partir daí, eles se dividem em dois grupos. Uma equipe atrairá o inimigo para longe, enquanto a outra iniciará o incêndio. Mac diz que se juntará à equipe da isca, o que pega Ingrid de surpresa. Ele passou o tempo todo reclamando, então esse trabalho em equipe repentina é uma surpresa, mas o protagonista decide que isso joga a seu favor. Ele já liderou pessoas para esse acampamento muitas vezes antes, mas nunca com tantas ainda vivas ao seu lado. Para Ingrid, essa é a melhor campanha até agora, e pela primeira vez parece possível. Então, um dos guardas é atingido na cabeça por uma pedra. Eles veem Mac correndo e começam a gritar, mandando os outros atrás dele. Ingrid diz para si mesmo que desta vez ele vai conseguir. Ele estende a mão para uma tocha, pensando que essa é a melhor chance que tem de chegar ao dia seguinte. Mas, do nada, um homem enorme surge ao seu lado e golpeia com sua espada com força brutal, partindo a tocha ao meio. Um arrepio percorre Ingrid. Ele nem sequer pressentiu a chegada daquele sujeito. Ao desembainhar a espada, percebe que nunca o vira em nenhum ciclo anterior. Mesmo assim, um olhar basta. Esse cara é perigoso. Ele se pergunta de onde surgiu alguém tão forte. O homem o encara e o chama de rato. Ingrid simplesmente diz que eles chegaram tarde demais. O homem pergunta do que ele está falando e então percebe uma tenda já em chamas. Um homem de túnica sai correndo e gritando, enquanto os outros fogem carregando barris. O grandalhão ordena que todos apaguem o fogo. O protagonista percebe que Mac atraiu a maioria dos soldados para longe, e Andrew aproveitou a brecha para incendiar as tendas. Agora, Ingrid só precisa sair dali vivo. Ele firma o pé, lembrando a si mesmo que todo ataque começa de baixo para cima enquanto se posiciona. Impulsiona-se do chão, lança-se para frente e mira na brecha na guarda do homem. Ingrid ataca enquanto o homem está distraído, mas o homem vira a cabeça bruscamente e o encara, esquivando-se do golpe com um movimento perfeito e preciso. No instante seguinte, ele está atrás do Ingrid, antes que o Ingrid possa reagir. Ingrid sabe que a situação é grave no momento em que sente o corte em seu estômago. Agarrando a ferida, ele percebe que aquele era o melhor golpe que tinha. Ele se vira e encara o homem novamente, enquanto o homem o chama de fraco. Ingrid sente o enorme abismo entre eles. No momento, ele não tem como vencer. Ele lutou contra inúmeras emboscadas só para chegar até aqui. Ciclo após ciclo,
vendo todos morrerem, menos ele. Pensou que finalmente havia superado os obstáculos desse ciclo, mas agora havia a verdade. Esse homem é a verdadeira muralha. Enquanto o homem ergue sua espada, Ingrid pensa-se, caso vá morrer, da próxima vez assumirá o controle mais cedo e repetirá o processo até derrotar esse monstro. Em vez de entrar em pânico, ele começa a rir, o que desconcerta o homem. Então o homem se enfurece e exige saber o que há de tão engraçado. Sorrindo, Ingrid aponta sua espada para ele. O homem rosna que o cortará em pedaços e o dará aos cães, e então desfere um golpe. Ele baixa a guarda e firma a lâmina, jurando que vai romper aquela barreira. De fato, ele bloqueia o golpe. Faíscas irrompem do shot. O homem desvia a lâmina, deslizando sobre ela com uma defesa precisa. Ingrid é pego de surpresa. O homem imediatamente desfere outro ataque, e quando o protagonista se esquiva, o próximo golpe vem logo em seguida. Ele mal consegue evitar esse também, chocado que o homem pudesse atacar daquele ângulo. Mas o ataque continua. Ingrid levanta o olhar bem a tempo de bloquear outro golpe pesado. Ele sente a força de cada impacto e não há espaço algum para revidar. A diferença de habilidade é simplesmente muito grande. O protagonista arrea com um passo e saca uma faca de arremesso, lançando-a contra o homem. Quando a faca o atinge, o homem a desvia casualmente com as costas da mão. Ingrid não esperava por isso. O homem se aproxima novamente de uma vez, cravando sua lâmina direto no peito dele, e então grita sobre o anel de fogo que se espalha, mas o ataque passa raspando pelo rosto do protagonista quando o homem se distrai. O santuário agora está em chamas, e as chamas se alastram em direção à bandeira. O homem de manto diante chama seu comandante, perguntando se ele entende o que está em risco. O comandante percebe que Ingrid não há o tipo de homem que se renderá sem lutar. Não há medo em seus olhos, então ele o desafia. Prometendo que se encontrarão novamente, ele se vira e vai embora. Ingrid fica atônito com a facilidade com que ele está partindo. Talvez essa não fosse a verdadeira barreira, afinal, mas, fosse ou não, ele ainda precisava vencer esse ciclo, e pelo menos agora sabia que podia continuar ficando mais forte. Então ele ouve Andrew gritando que eles precisam ir embora imediatamente. Ingrid olha para trás uma última vez para o comandante, enquanto Andrew continua gritando por ele. O comandante se vira e seus olhares se encontram. Ingrid quer continuar lutando, mas finalmente embainha sua espada. Sabendo que a melhor opção é escapar com vida, ele ordena a retirada enquanto o inimigo se apressa para salvar o santuário. Os soldados correm para apagar as chamas. Eles começam a pedir reforços. Conforme o esquadrão se esgota, Ingrid percebe que um dos homens que seguiu por outro caminho nunca mais voltou. Isso deixa apenas 5 deles. Mac pergunta se é só isso. O inimigo não vai mandar perseguidores? Ingrid diz que não. Então Henry começa a tossir e a ficar para trás, e um pequeno grupo de soldados vem atrás deles. Os outros se viram imediatamente para proteger Henry, e Ingrid mata um deles com um corte limpo no pescoço. Mac crava sua lâmina na garganta de outro homem, e Andrew sai de seu exemplo. O protagonista lhes diz para não hesitarem, apenas continuarem em frente. Enquanto Andrew ajuda Henry a caminhar, Ingrid diz que o inimigo não conseguirá alcançá-lo e se correrem em direção ao campo, ao território das raposas e das cobras. Andrew pergunta se isso também não os atrasará. Henry sorri e diz que conhece uma rota segura, o caminho do caçador. Ingrid diz a ele que conta com ele para guiá-los pelo caminho certo. Conforme avançam pelo campo, ele percebe que os passos atrás deles desapareceram. A perseguição cessou. Graças ao que Andrew e Mac conseguiram fazer, eles despistaram o inimigo mais rápido do que o esperado, e sem o rastreamento de Henry, eles nunca o teriam perdido tão de vista tão rapidamente. Foi preciso o esforço de cada um deles para chegar até aqui. Quando o sol começa a nascer, Ingrid protege os olhos e percebe que conseguiu chegar ao dia seguinte. Eles continuam correndo até finalmente chegarem ao próprio acampamento. Um dos soldados pergunta o que aconteceu com eles. Estão cobertos de sangue e completamente exaustos, e Henry murmura que está prestes a desmaiar. Um segundo depois, ele desaba. Ingrid estala as costas e percebe que finalmente conseguiu completar aquele ciclo com a maioria deles vivos. Agora ele pode seguir para o dia seguinte. De volta ao santuário, a bandeira ainda está hasteada, mas quase tudo ao redor está destruído. Alguém pergunta ao operário o que aconteceu, e ele diz que terão que prepará-la novamente. Ele não esperava que o famoso Cão Cinzento falhasse contra alguns desconhecidos. O comandante da companhia, conhecida como Cão Cinzento, admite que não consegue entender o que aconteceu. Os soldados ali deveriam ser a elite, mas um punhado de inimigos invadiu o local, ateou fogo e escapou. O Cão Cinzento é uma companhia independente, basicamente composta por mercenários. Seu nome deriva do Cão Cinzento do Principado de Aspen, uma besta conhecida por se agarrar a qualquer alvo que escolha. Na guerra ou sozinho,
O cão cinzento faz jus ao seu nome. Ele se agarra a um alvo e nunca o solta. Por isso as pessoas o chamam de amante persistente. Grey Dodd pergunta ao homem diante se seu oponente era realmente forte. Descobrimos que o nome desse homem é Mitch. Ele diz que se o incêndio não tivesse começado, teria matado Ingrid sem dificuldade. Grey Dodd diz que o protagonista teve sorte, mas sorte também conta. Mitch jura que isso não vai acontecer de novo. De volta à sua tenda, o protagonista não consegue parar de pensar naquela parede que ele bateu e não conseguiu ultrapassar. Ele queria que a luta continuasse e sabia que eles se enfrentariam novamente em breve. Mitch pensava o mesmo, determinado a matar Ingrid na próxima vez. Ren girava seu machado para o lado, entediado ao extremo, se perguntando por que ainda não havia notícias de sua missão de reconhecimento. Ele pega o machado e se senta, pensando que o protagonista poderia ter morrido. Ele admite que Ingrid melhorou, mas diz que ele ainda é um novato, então morrer não seria chocante. Curiosamente, Ren até gostava dele. Com um suspiro, ele diz que se Ingrid estiver morto, não há nada a fazer. Ragnar também acorda. Ele olha para a estranha pose de Ren e pergunta o que diabos ele está olhando. Ren apenas acena e diz bom dia. Ragnar acena de volta. Então Ren sorri e diz que de repente sente vontade de matá-lo, segurando seus machados. Ragnar desembainha a espada e o chama de cão raivoso. Mais tarde, o comandante da companhia questiona Ingrid sobre a missão de reconhecimento, principalmente sobre como ela terminou com o local inteiro em chamas. Ele responde que apenas fez as melhores escolhas possíveis e teve sorte. Ela o encara, repete a palavra sorte e diz para ele descansar e se recuperar. Ela esperava que ele fizesse algo útil, não algo tão grandioso, e começa a se perguntar quem ele realmente é. Quando Ingrid sai, ele admite não ter a menor ideia do que ela está pensando. Então Andrew o chama, faz uma reverência e pede desculpas por como agiu inicialmente, dizendo que está vivo graças a ele. Ele pergunta se eles se encontrarão novamente. O protagonista acena levemente e diz que talvez, se seus caminhos se cruzarem. Então ele se vira para ir embora. Andrew pega sua espada e se curva novamente para Ingrid, e os outros o seguem, demonstrando seu respeito. Ingrid pensa em como trouxe 4 deles de volta, mas ainda se pergunta se aquilo foi realmente o melhor que ele poderia ter feito. 2 membros morreram, e ele não consegue deixar de pensar que, se fosse mais forte, também poderia ter o salvado. Com seus Wolves, ele pode continuar superando seus limites. Algum dia, ele deixará de apenas lutar para sobreviver e seguirá em direção ao seu verdadeiro objetivo, tornar-se um cavaleiro. É para isso que ele vai usar esses moves. E se ele quiser parar de reviver o mesmo dia, precisa ficar muito mais forte. Então ele ouve seu esquadrão gritando que estão fazendo isso de novo. Ragnar e Ren já estão se enfrentando, golpe a golpe. Ambos exibem expressões muito mais sérias do que o normal. Ingrid diz que nunca os viu assim. Ele já lutou com eles tantas vezes, mas nunca tinha visto aqueles rostos. Um soldado murmurou que eles nem sequer eram humanos. Eram animais. Ele percebe que eles nunca precisaram lutar com tudo contra ele. Isso significa que ele precisa se concentrar. Na próxima vez que treinarem juntos, ele quer que eles mostrem as mesmas expressões faciais contra ele. Ragnar bloqueia um dos golpes de Ren, depois olha para o lado e vê Ingrid. Ren diz a ele que, se voltou, deveria se apresentar em vez de ficar rondando por aí. Ele grita com os outros que, se não vão lutar com ele, devem sumir. Ragnar percebe que o protagonista está ferido, mas minimiza a situação, dizendo que é apenas um arranhão. Quando o protagonista tenta perguntar sobre as técnicas deles, Ren interrompe e diz para ele se lavar e descansar. Então Ingrid se vira para Ragnar e pergunta em seu lugar. Ragnar encara e pergunta se ele está falando sério. Ele pergunta se o momento é ruim. Ragnar desvia o olhar e diz que não é nada. O protagonista sente que ainda tem mais a dizer, mas deixa para lá por enquanto. Logo todos começam a arrumar as coisas enquanto o comandante do batalhão leva toda a tropa para mais perto do campo de grama alta. Durante a viagem, os ferimentos de Ingrid cicatrizam bastante, e ele continua refletindo sobre seu treinamento. O ruivo pergunta se ele está mesmo treinando agora. Lembra de que eles se mudam amanhã e questiona por que ele não está descansando. O protagonista diz que só vai sair por um tempinho. Ren estala a língua e avisa que, se ele continuar assim, vai morrer jovem se não descansar. Na manhã seguinte, Ragnar acorda com o som de uma espada cortando o ar. Ao ver a cama de Ingrid já arrumada, deduz que ele saiu para treinar novamente. Ragnar se espreguiça e pega sua espada, pensando que sempre teve talento natural para ela. Ficar mais forte foi fácil para ele, e ele até tinha o que era preciso para se tornar um cavaleiro. Mas, para ele,
Tudo aquilo era entediante. Ele nunca encontrou um motivo para passar a vida trilhando esse caminho. Sem sentido, ele perdeu seu propósito. É por isso que acabou nesse esquadrão. Então ele observa a Ingrid continuar atacando. Ele geme de dor a cada golpe e cai de joelhos, ainda não totalmente curado. Rajna aponta que os fundamentos do protagonista são uma bagunça e diz que é preciso construir uma base sólida desde o início. Se ele continuar a encobrir as falhas com atalhos, nunca vai melhorar de verdade. Mesmo assim, Ingrid empunha sua espada novamente. Seus olhos estão cheios de determinação e Rajna não consegue entender por que ele está se esforçando tanto, então pergunta diretamente a ele. Ingrid responde que quer ficar mais forte. Rajna pergunta para que, e o protagonista responde que quer ser um cavaleiro. Rajna diz que um cavaleiro é apenas alguém bom em combate e pergunta se esse título realmente significa tanto assim. Ele afirma que o cavaleiro que deseja ser alguém que decide por si mesmo o que é certo e ergue sua espada pela honra, pelos fracos e pelas pessoas que deseja proteger. Isso pega Rajna de surpresa. Para ele, a força sempre foi apenas uma ferramenta, e um cavaleiro, apenas uma espada. Agora ele começa a pensar no que ele mesmo deseja. Ele dá um passo à frente, dizendo que talvez só saiba quando descobrir por si mesmo. Então, chama Ingrid e pergunta se ele quer aprender a usar a espada direito. O protagonista responde imediatamente, é claro. Rajna apenas o encara. Depois suspira, dizendo que provavelmente não deveria ter se oferecido. Ele já está se metendo em algo de novo. Mesmo assim, vendo quão sério Ingrid está, ele admite que isso pode ser interessante. Ele pergunta se Ren já lhe ensinou o coração da besta. Quando o protagonista menciona também o estilo de espada do mercenário valente, Rajna diz que tudo isso tem que ser descartado. Tudo, exceto a estocada e aquela técnica da besta. Ele pergunta sobre a valente técnica de espada do mercenário. Rajna diz, em particular, que se Ingrid não a abandonar, qualquer nova habilidade que ir aprender será apenas um retrocesso aos velhos hábitos. Nesse caso, ele poderia muito bem desistir. Então ele lhe dá uma escolha: largar tudo e recomeçar, ou permanecer como está. O protagonista responde imediatamente que vai recomeçar. Rajna fica surpreso com a rapidez da resposta e pergunta se ele tem mesmo certeza. Ingrid pergunta o que deve fazer primeiro. Rajna murmura que esse cara realmente não é normal. Ele diz que o corpo do protagonista é sólido, mas sua arma é muito leve. Então entrega sua própria espada e lhe ensina como segurá-la. Ingrid pergunta se ele realmente se importa de emprestá-la e Rajna diz que não é nada demais. Ele coloca a mão direita sobre a esquerda e percebe o quanto está apertando. O protagonista diz que é para não perder a lâmina, e Rajna pergunta quem o ensinou isso. Quando Ingrid diz que Ren fez isso, Rajna estala a língua, chama Ren de inútil e diz para o protagonista assumir sua posição. Então Rajna ergue a espada acima da cabeça e a bate sobre ele. Ele bloqueia, mas suas mãos tremem e ele solta um palavrão dizendo que doeu. Rajna diz que claro que sim. Se ele continuar rígido, só vai piorar. Agora mesmo ele está duro como uma estátua. Ingrid se pergunta por que todos desse esquadrão falam usando comparações estranhas e tenta entender o que ele quer dizer. Então a ficha cai. Rajna quer dizer que ele está tenso demais porque está apertando com muita força. Ele precisa manter a mão solta para que a espada não trave e seus movimentos fluam melhor. Então, o protagonista afrouxa o aperto, e Rajna continua a atacá-lo. Em seguida, ele derruba Ingrid com uma rasteira e diz para ele também cuidar do equilíbrio. Ingrid tenta novamente errar na pergunta para onde seus pés estão apontando. Ele afasta a lâmina com tapa, diz que ainda está muito rígida e manda que ele tente de novo em vez de quebrar o próprio pulso. Quando ele ataca, Rajna zomba dele, perguntando se ele está tentando dançar. Isso continuou o dia todo, até que o protagonista acaba estirado no chão. Rajna suspira, dizendo que não esperava que fosse tão ruim. Ingrid não tem nada do básico, e isso não é fácil de consertar. Ingrid está completamente exausto, mas ainda assim aperta o cabo da espada com força. Rajna observa, pensativa. Então Ingrid pergunta se podem tentar novamente. Rajna solta um suspiro e desembainha sua espada, dizendo que vão começar do início. Então Ren aparece perguntando onde eles estiveram o dia todo e se estão ali pulando refeições para fazer um piquenique. Ele aponta para Rajna e pergunta a Ingrid se ele está incomodando, oferecendo-se para resolver a situação pessoalmente. Então começa a discussão de sempre. Ele percebe que Ren está arrumada e pergunta o que está acontecendo. Ren diz que eles foram convocados. Tropas inimigas estão se reunindo à distância, e todos começam a se preparar para a batalha. A cena então corta para o comandante da companhia em pé, acima dos soldados, em um penhasco. Todo o esquadrão de Ingrid está pronto para o combate. Rajna começa a se arrepender de tê-lo ensinado.
O protagonista acabou de aprender esse estilo, então provavelmente ainda não sabe lutar direito. Isso pode lhe custar a vida hoje. Ele apoia a espada no ombro e diz que terá que vigiar o protagonista o tempo todo. Ingrid lamenta não ter tido mais tempo para treinar. Alguns soldados começam a questionar por que as linhas inimigas estão dispostas daquela maneira, espalhadas em um padrão tão estranho ao redor da bandeira. Então, o homem de túnica estende a mão e declara que este é o fim. Um vento forte começa a girar a partir do local onde ele estava. O comandante da balsa percebe que é um feitiço. Todos lutam para se manter firmes enquanto uma densa neblina cobre o campo. Ingrid olha em volta e diz que nem consegue ver os homens ao seu lado. O pânico se espalha pelas fileiras por causa da névoa. Então ele ouve algo. Os outros também ouvem e perguntam o que é aquele som. O medo se alastra rapidamente e Ingrid grita que são flechas. Elas caem como chuva. As flechas perfuram soldados por todo o campo de batalha. A rainha das fadas os afasta com um empurrão e avisa que essa névoa é sobrenatural. Ninguém poderia ter previsto essa tática. Ela ordena que todos levantem seus escudos e então percebe que estão encurralados. O homem de manto começa a rir, gabando-se de quão difícil foi criar esse feitiço. Ele usou o sangue de muitos animais e reuniu enormes quantidades de água com magia da chuva. Agora que está ativo, a névoa cega a todos. Somente aqueles que estão sob os marcadores do feitiço, as bandeiras, conseguem ver, transformando isso em um massacre unilateral. Ele chama isso de névoa da aniquilação. Mitch diz que ele parece satisfeito, e o homem responde que, claro, está. Se aquela bandeira não tivesse quase queimado, teria sido fácil. Mitch pensa em Ingrid e o amaldiçoa, enquanto o protagonista luta para sobreviver à chuva de flechas. Uma segunda onda de flechas cai, e o protagonista consegue escapar de uma. Uma voz atrás dele diz para ele manter a cabeça baixa,